Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta nessa videoaula com a correção das atividades propostas. Lembrando, né, que essa atividade ela foi proposta bem antes da prova, aí veio o vídeo de revisão, depois veio o feriado, né, que acontece na terça-feira, e agora a gente volta dando a sequência didática ao nosso conteúdo, tá bom? Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer como de costume, que é a nossa acolhida. E a gente começa a nossa acolhida com o texto peregrino aqui, do autor Nonato Costa. Gostaria que vocês não pausassem, não passassem o vídeo, né, Renan? Mas que vocês pudessem, por favor, ouvir essa mensagem. Não vemos Deus, vemos a dor. Então, é um texto do livro Peregrino aqui, tá certo? E que ele diz assim: a dor realiza a incrível façanha de não conseguirmos ver Deus. Mas por que permitimos? O sofrimento sempre chega nos dias maus, as noites traiçoeiras sempre vêm, murchando as flores do jardim, secando a grama e desperdiçando as folhas. Certamente vem, trazendo vendavais ao nosso interior, vem. De forma impetuosa elas vêm, então o coração humano se enche de dor. Não se ergue mais os olhos, não se ouve mais a voz, não há ânimo para reagir. Porque neste momento não conseguimos ver Deus, apenas o céu nublado da desesperança e o cinza metálico de nossas guerras. Foi um sonho perdido, uma traição inexplicável, uma decepção assoladora, ou mesmo uma perda irreparável. E os dias se tornam eternos. Olhamos e não vemos Deus, vemos a dor. Precisamos lembrar que o caminho precisa ser o inverso. Não olhar a dor, olhar para Deus, procurá-lo constantemente, insistentemente, confiantemente. Assim percebemos que o trabalho de Deus não estaciona. No entanto, precisamos abrir a porta de nosso interior e permitir Deus entrar, Deus agir. Passarão a dor, os sofrimentos, as noites angustiantes. Não como um passe de mágica, não é varinha de condão ou cartola de mágico, é Deus em ação. E tudo é processo, os dias passam e novos momentos chegam, há o interior sendo limpo, organizado, as coisas sendo postas no lugar, e o sol volta a brilhar. A resolução veio, nem sempre como nós queríamos, mas sempre da forma que precisávamos. Passa certamente, o mal passa, a dor se desfaz, porque ela não é eterna como Deus. É preciso discernimento para vivê-la, não com os olhos postos nela, mas naquele que nos dá a certeza de dias melhores. A decisão difícil de como se vencer estas lutas ainda é daquele que vivencia a dor. Então, esse é o texto proposto para a nossa aula de hoje. E, como de costume, né, após a nossa leitura, aí sim, nós vamos para a indicação da nossa agenda. E a gente vem aí com a nossa acolhida, a correção do português linguagem 166 e 165 e 166, em seguida 177 a 183, né? Eu espero que vocês tenham realizado. Então vamos lá. Pegue aí seu português linguagens e resolva comigo. Um anúncio geralmente promove um produto, um serviço ou uma ideia. O que o anúncio promove? O anúncio promove a marca de um produto, o azeite da marca Musa. Levando em conta que a revista Gula é especializada em alta gastronomia, responda: a quem o anúncio dirige? Aos consumidores em geral, principalmente aos leitores da revista Gula, que se interessam por alimentos. No enunciado verbal em destaque, lemos azeite indispensável, Musa insubstituível. Que semelhança há quanto à construção entre as duas frases desse enunciado? Ambas as frases são construídas com apenas duas palavras, um substantivo, seguido de vírgula e um adjetivo. De que modo o anunciante valoriza sua marca a partir dessa construção? Ele parte da premissa de que o azeite é indispensável à saúde humana. A partir disso, destaca o azeite da marca anunciada como sendo entre os azeites o único que é insubstituível. Logo, sugere que ele é o melhor entre todos. Observe agora a formação das palavras indispensável e insubstituível. Qual é o processo de formação dessas palavras? Derivação prefixal e sufixal. Qual o sentido do afixo in, ável e ível, utilizado na formação dessas palavras? Então, você vai anotar aí, né? O prefixo in indica negação, certo? No caso, indica o que não se pode dispensar nem substituir. E o sufixo ável, ível, indica possibilidades ou tendências, logo que poderia ou não ser dispensável e substituível. Por que os afixos contribuem para a construção dos argumentos e resumem a finalidade do anúncio? Porque ajuda a construir a ideia de que o produto anunciado é indispensável e insubstituível. Então, vamos para a página 166.
Observe os cartões a seguir de Carlos e responda as questões de 4 a 7. Aí nós temos flashback, antípoda, imprecisão, enigma. 4. Compare as imagens dos cartoons com as palavras que estão embaixo de cada um, em relação ao primeiro cartoon. A. O que significa a expressão inglesa flashback? Significa trazer pela memória algo do passado. Logo, qual é o processo de formação dessas palavras? Trata simultaneamente no ano de um estrangeirismo, considerando-se o uso de uma palavra de outra língua, e de uma composição por justaposição, considerando-se a formação da palavra no inglês. Por que essa expressão foi associada à imagem? Porque nesse relógio as horas vão para trás em vez de ir para frente. Podo, poda, significa pé, de homem ou de animal, mas historicamente ganhou também o sentido de lado contrário, inverso. Logo, qual é o processo de formação da palavra antípoda? Derivação prefixal. Qual é a relação entre essa palavra e a imagem do segundo cartoon? A posição dos números está invertida no nome. Os números que deveriam estar de lado direito superior estão no lado esquerdo inferior. Observe o terceiro cartoon. Qual é o processo de formação da palavra imprecisão? Derivação prefixal. Qual é a relação entre essa palavra e a imagem do cartoon? Sem haver o ponteiro grande, não há precisão, pois não é possível saber quantos minutos se teriam passado da 1 hora. Ao último cartoon, o cartunista chamou enigma. Interprete por quê? O ponteiro maior caiu, né? Quem é o culpado? Bom, então, aí a gente faz a primeira etapa, né, dessa correção. E agora a gente vai para a página 177. Construindo o conceito. Não deixe o escapamento do seu carro aquecer ainda mais o planeta. A. O Instituto Acatu é uma ONG, Organização não governamental, que luta pelo consumo consciente. No anúncio, qual é o principal argumento apresentado para que as pessoas usem menos os automóveis? É a informação sobre quantos carros do estado do Rio Grande do Sul poluem a cada quilômetro rodado. Observe a estrutura da frase. Os gases emitidos pelos escapamentos dos automóveis são uma das principais causas do aquecimento global. Por que a forma verbal são está no plural? Porque ela se refere à expressão os gases, que está no plural. Reescreva a frase trocando são por é. E faça as adaptações necessárias. Olha aí, o gás emitido pelo escapamento. O gás emitido pelo escapamento do automóvel é uma das principais causas do aquecimento global. Então, repetindo. O gás emitido pelos escapamentos dos automóveis é uma das principais causas do aquecimento global. Sintaticamente, no nono, com que termo da oração o verbo concorda? Com o sujeito. Terceira, no trecho, se os 2,3 milhões de carros do estado do Rio Grande do Sul reduzissem os seus deslocamentos em apenas 1 km por dia. A. Por que a forma verbal reduzissem está no plural? Porque se refere à expressão 2,3 milhões de carros do estado do Rio Grande do Sul, cujo núcleo 2,3 milhões está no plural. Então, aí um caso de concordância. Como ficaria o trecho em vez de 2,3 milhões, o número de carro fosse 1,3 milhão? Se 1,3 milhão de carros reduzisse os seus deslocamentos. Em relação ao trecho, depois de um mês, teriam deixado de emitir um volume de gases de efeito estufa correspondente ao que 45 campos de futebol cobertos de árvores crescendo absorveriam em 37 anos. Responda. A. Por que a palavra correspondente está no singular? Porque concorda com a palavra volume, núcleo do objeto direto. Repetindo, porque concorda com a palavra volume, núcleo do objeto direto. Se o autor do texto no tivesse empregado correspondentes, qual seria a justificativa para o uso da palavra no plural? A concordância com gases. Ao responder as questões anteriores, você observou que a expressão os gases que desempenham a função de sujeito determina o emprego de uma forma verbal também na terceira pessoa do plural. São. Da mesma forma, a expressão 2,3 milhões de carros sujeito na terceira pessoa do plural determina o emprego da forma verbal reduzissem, também na terceira pessoa do plural. Acompanhe comigo aí na página 178.
Observo ainda que o adjetivo correspondente foi empregado no singular, pelo fato de se referir ao substantivo volume, também no singular. A essa harmonia entre sujeito e verbo, ou entre substantivo e adjetivo, chamamos de concordância. Vejam as relações de concordância. Concordância é o princípio linguístico que orienta a combinação das palavras na frase, certo? Na língua portuguesa, há dois tipos de concordância, a nominal e a verbal. A nominal é a concordância em gênero e número entre o substantivo e seus determinantes, que é o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio. Concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito em número e pessoa, né? Vai concordar em número e pessoa. Aí nós temos uma regra geral para a concordância nominal, tá certo? Observe a concordância nesses grupos de palavras do anúncio. Os gases emitidos, principais causas. Os gases emitidos, na primeira, principais causas. Além do artigo, do adjetivo e do particípio, outras palavras, como os pronomes e os numerais, também concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Olha aí, os seus deslocamentos. Lá, um mês. Veja agora essas outras frases, aí na página 179, certo? Colabore para construir um país e uma cidade mais limpa. Colabore para construir uma cidade e um país mais limpo. Colabore para construir uma cidade e um país mais limpos. Olha aí, vejam aí as possibilidades. Nessas frases, preste bastante atenção. Nessas frases, o adjetivo limpo refere-se a dois substantivos de gêneros diferentes: cidade, que é feminino, e país, que é masculino. Nesse caso, ele pode concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo, ou concordar com os dois substantivos. Leia integralmente o poema abaixo e, a seguir, reescreva-o, fazendo a devida concordância das palavras entre parênteses. Então, as perguntas lá no privado, se podia só anotar, não. Reescrever todo o texto. Quem fez assim vai considerar atividade incompleta, certo? Receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São liso, áspero, leve ou denso. Para acordá-lo, basta um sopro em sua alma, e como pássaros vão encontrar seu caminho. Então, a gente vai ter aí, né? São lisas, ásperas, leves, densas, certo? Para acordá-lo. Acordá-las, né? Caso ele tenha acordá-lo, acordá-las. Então, repetindo, né? Você vai reescrever dizendo: palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes pelas pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves, densas para acordá-las, certo? Aí vamos para a página 180. As expressões é proibido, é necessário, é preciso, é bom, ficam invariáveis quando acompanhadas de substantivo de sentido genérico. É proibido entrada, é preciso sensibilidade, é necessário cautela, fruta é bom. Entretanto, se o substantivo for determinado por artigos ou pronomes, a concordância é feita normalmente. É proibida a entrada, a cautela é necessária. Proibida a entrada de cães. Proibida a entrada de cães. Miau, né? As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato. Concordo com o substantivo quando tem valor de adjetivo. Essa calça é cara, já é meio-dia e meia, né? Se refere à hora, certo? São invariáveis quando tem valor de advérbio. Hoje estou meio gripada. As frutas custaram caro. Os adjetivos anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, concordo com o substantivo a que se refere. Muito obrigada. Muito obrigada, disse gentilmente a garota. Eu mesma faço. As fotografias seguem anexo à carta. Aí nós vamos para a página 181. Leia o anúncio abaixo e responda as questões. Crescimento sustentável, Brasil forte, a indústria competitiva. Considerando as condições de produção do anúncio, responda. O anúncio promove uma ideia ou um produto? O anúncio promove uma ideia, página 181. Quem é responsável pelo anúncio? Quem promove é a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Qual é o seu público-alvo? O público-alvo é a população em geral. Observe a linguagem não verbal do anúncio. O que representa? A. O capacete.
O capacete representa o trabalho ou os trabalhadores da indústria brasileira. A árvore. A árvore representa a natureza. Considerando quem é o anunciante, que significado resulta do cruzamento da linguagem verbal e da linguagem não verbal? O significado de que a entidade defende para o país um desenvolvimento sustentável, isto é, um desenvolvimento que não agrida a natureza. Observe esses enunciados do anúncio. Crescimento sustentável, Brasil, forte indústria competitiva, produzindo com melhores e modernas tecnologias. A. Justifique a concordância dos adjetivos destacados nos dois enunciados. Os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere, ou seja, crescimento singular, indústria singular, tecnologias plural. Repetindo, os adjetivos concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem, ou seja, crescimento singular, indústria singular, tecnologias plural. Supondo que no primeiro enunciado a palavra competitivo fosse eliminada e a palavra forte se referisse ao Brasil e à indústria, como ficaria a concordância? Brasil e indústria forte ou Brasil e indústria fortes. Leia, as frases a seguir, comparando o emprego da palavra caro e muito. Você pagou muito caro essas roupas. Você comprou muitas roupas caras. Qual é a classe gramatical das palavras muito e cara em cada frase? Na primeira frase, muito e caras são advérbios. Na segunda frase, muitas é pronome indefinido e caras é adjetivo. Levando-se em conta a classe gramatical das palavras muito e cara em cada uma das frases, como se justifica sua concordância? Como advérbios, as palavras ficam invariáveis, como pronomes e adjetivos, concordam com o substantivo a que se referem. Leia e compare as frases abaixo para responder as questões de 5 a 7. Costumo comer bastantes frutas. Ele mastiga bastante os alimentos. Hoje ela não comeu bastante no almoço e logo ficou com fome. Em uma das frases, a palavra bastante é adjetivo e tem o sentido de várias diferentes. Em que frase isso ocorre? Na primeira frase. Em uma das frases, bastante é um advérbio que intensifica a ação verbal. Identifique a frase em que isso ocorre. A segunda frase. Ele mastiga bastante os alimentos. Como se comporta quanto à concordância nessa frase a palavra bastante? Aí você vai lembrar que por ser advérbio, ela fica o quê no ano? Ela fica invariável, tá certo? Na terceira frase, que sentido tem a palavra bastante? O necessário, o suficiente. A que classe de palavras pertence essa palavra na frase? A classe do substantivo. Papo de índio. Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles a repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. Heloísa Buarque de Holanda. O poema trata do relacionamento entre índios e brancos. Com base nas informações que ele apresenta, responda. Em que período da história do Brasil o episódio relatado pelo texto provavelmente aconteceu? Período colonial, no ano. Provavelmente no século XVI, pois naquela época o açúcar não era conhecido pelos índios e praticavam rituais antropofágicos. Quem fala no poema? Quem são os homens de saia preta? Quem fala é um índio. Fala de padres, provavelmente de jesuítas, Com que finalidade esses homens carregavam caixinhas de açúcar? Esses produtos é para presentear os índios a fim de facilitar contatos. O texto, apesar de escrito, apresenta algumas marcas da linguagem oral. Identifique palavras ou expressões que tenham sido escritas exatamente como se fala, sem respeitar as normas da ortografia oficial. Veio, homem, disseram. Identifique no texto 2 procedimentos linguísticos próprios de relatos ou narrativas orais. O emprego da palavra aí, como elemento de coesão entre os fatos do relato. A repetição constante dos pronomes eles e nós, e o emprego dos pronomes reto, eles. Explique a relação entre títulos e as marcas de oralidade do texto. A palavra papo na gíria significa conversa. Logo, o título é compatível com a oralidade apresentada pelo texto. Além das marcas de oralidade, o texto apresenta outras palavras e expressões que fogem à norma padrão. Escreva todo o texto de acordo com a norma padrão da língua. Se quiser, mantenha expressões como fechar a cara e fechar o corpo. Aí você vai lá, vai reescrever o texto conforme as orientações da língua hoje.
Na nova redação do texto, como ficaram as palavras veio, vieram, cheio, cheios, fechamos, fechamos. Eles vão concordar com homens e nós, né, que está no plural. Dessas três palavras que deixam de observar os princípios da concordância, quais se assemelham mais entre si? Por quê? Veio e fechamos, né, porque apresenta erro de variação na construção verbal. Desses desvios em relação à norma padrão, qual deles é socialmente considerada mais grave? A falta de concordância de sujeito e verbo, né, que ocorrem veio, homem, né? A. Os desvios linguísticos empregados são específicos da fala do índio brasileiro ou caracterizam variedades não padrão da língua portuguesa, sendo, por isso, próprios da fala de grande parte dos brasileiros, justifique. Caracterizam variantes não padrão da língua, não há no texto vocábulo específico das línguas indígenas. Com base em sua resposta anterior, responda: quem é o índio do texto representa? O povo brasileiro, que historicamente foi colonizado pelos europeus. Uma das formas de dominar um povo é destruir sua cultura e sua língua, mas no texto em estudo, o índio é quem acaba dominando e devorando o colonizador. Essa atitude é compatível com o tipo de língua empregado? Sim ou não? Sim. Da mesma forma que o índio se revolta contra o colonizador e o devora, o poema, na forma em que está, com descrição direta da fala, com marcas de oralidade, com desvios em relação à norma padrão, mostra uma revolta contra a imposição linguística e cultural dos portugueses. Então, a gente encerra assim. A gente volta, né, na próxima videoaula. Espero que vocês estejam bem. E até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.